promoveram a retaliação de Israel com ataques aéreos contra a faixa de Gaza. O início dessa crise de 2021 foi quando os palestinos começaram protestos em Jerusalém Oriental contra decisões da Suprema Corte de Israel na expulsão das famílias palestinas de Sheikh Jarrah, alegando que, dentro da lei internacional, essa área nunca foi de Israel. Ela é parte dos territórios palestinos ocupados, alegando que ilegalmente Israel aplica as leis ali e que aquelas casas eram dos palestinos, eles tinham todo o direito de ficar naquelas casas. E aí Israel teria começado uma expulsão em massa dessas famílias dessa região. Os palestinos, os israelenses, retiraram as famílias de Sheikh Jarrah à força, inclusive usando da força, da violência, o que fez com que os palestinos começassem a atacar pedras nas forças policiais de Israel, que novamente, em retaliação, invadiram o complexo de Al-Aqsa, usando gás lacrimogêneo, bala de borracha e granadas, granadas de desorientação, no caso do flashbang. E isso escalou para os ataques de foguete do Hamas, os ataques aéreos da Força Aérea de Israel, que o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina teriam dado um ultimato para que Israel parasse de usar da violência contra as famílias de Sheikh Jarrah, para que parasse de expulsar as famílias dali, o que não foi obedecido por Israel. Então, eles lançaram esses foguetes contra Israel. Alguns foguetes atingiram o território de Israel, alguns centros urbanos, algumas casas, enfim. E aí, esse ataque de foguetes do Hamas fez com que a Israel respondesse. Essa guerra durou do dia 6 até o dia 21, a IDF usou infantaria, tanques, incursões terrestres com apoio da Força Aérea de Israel, promovendo ataques aéreos contra Gaza. Cerca de 128 a 250, cerca de 250 civis palestinos foram mortos, 12 civis israelenses foram mortos nesses conflitos. Basicamente, a guerra terminou de maneira status quo ante bellum, que é quando a situação ela permanece como estava antes do conflito. Ambos os lados proclamaram vitória. E, basicamente, esse é assim como terminou esse conflito. Inclusive, Hamas chegou a usar balões incendiários dentro de Israel, e a Força Aérea de Israel respondendo com ataques aéreos e etc. E, assim, basicamente, a gente tem tido algumas novas escaladas recentes, que eu inclusive estou cobrindo no meu perfil. E basicamente é isso, gente, é isso. O que eu acho que tem para ser dito. Os israelenses alegam que os palestinos promovem ataques de violência, que o Hamas e as facções palestinas são movimentos terroristas que promovem antissemitismo e ódio contra os israelenses, somente com os ataques de foguetes, e que todas as ações de Israel, ataques aéreos e incursões terrestres, são retaliações, E os palestinos alegam que, primeiro, que o Estado de Israel é ilegal, porque ele foi criado em terras que não eram deles, eram da Palestina. Aí depois teve os atos terroristas segundo os palestinos, atos terroristas das milícias paramilitares sionistas, Haganah, Lehi e Irgun, lá a partir de 48. Constante expansionismo
dentro e fora desses conflitos que eu citei até então, bem como morte de civis à plena luz do dia, civis palestinos sendo mortos com tiros pelas costas, na cabeça, à plena luz do dia, violência civil, violência policial, perdão, prisões arbitrárias, supressão do ir e vir, expulsão das famílias de suas casas legítimas, mortes de crianças, de mulheres jovens, de homens idosos. Basicamente, eles alegam que é um genocídio. Né? Genocídio, inclusive, eles dizem que a água de Gaza é propositalmente poluída por Israel, né, envenenada. Há um cerco a Gaza também, enfim. E aí são as duas versões desse conflito. Inclusive, sempre que o Israel faz um ataque aéreo contra a Gaza, eles sempre dizem que é um depósito de armas do Hamas. E assim, já teve uns trocentos ataques aéreos de Israel. Se a gente for contar das intifadas até aqui, teve uns trocentos ataques aéreos de Israel em Gaza. Então, se todo ataque aéreo de Israel é contra um depósito de armas de Gaza, realmente, o Hamas tem um estoque de munições e de foguetes absurdamente alto, né? Porque se dizem que Israel é tão poderoso assim, ele deveria ser apto a invadir Gaza e acabar com aquela porra de uma vez. Mas todo ataque aéreo que Israel faz, eles sempre alegam que é contra um depósito de munições do Hamas. Ou o Hamas é muito poderoso, tem um estoque de munições muito grande, ou isso é uma desculpa. E aí Hamas ainda usaria desse estoque para promover terrorismo, né? Segundo os israelenses, ou realmente isso é uma desculpa que Israel dá para promover ataques contra e morte de civis palestinos no meio de limpeza étnica da região, por morte sistemática dos palestinos e genocídio, né? Como meio de prolongar o conflito e causar o máximo de destruição possível, além dos outros meios pelos quais eles matam palestinos. E claro que os israelenses negam isso, enfim. E essas são as duas versões do conflito, né? Eu não me aprofundei muito nas ações do Líbano, porque não foi o foco principal desse podcast, mas eu vou fazer um sobre o Líbano. Tá? Então, e desculpa aí qualquer coisa, se às vezes eu parei aqui, né? Fiquei. Não acredito que tenha sido tanto, mas é porque esse podcast aqui não tem roteiro, tá, gente? Isso aqui eu não faço roteiro, eu não faço nada planejado. Isso aqui eu pego a gravação, começo e eu falo tudo que eu tenho de conhecimento, né? Tudo que eu tenho na mente, assim que eu sei, enriquecendo sempre com informações de diversas fontes, dando sempre aí, procurando dar os dois lados da moeda, né? Com conteúdos e pronunciamentos dos dois lados. Claro que quem me conhece sabe que eu também, quando eu saio dessa análise imparcial, também dou minha própria opinião a respeito. Então, assim, aqui não tem nada planejado, aqui não tem roteiro, tá? E, enfim. E, assim, eu sei que muitos de vocês talvez tenham preguiça para escutar esses podcasts muito grandes, mas, assim, gente, o que acontece? Geopolítica, só dando essa pincelada final aqui para poder passar uma mensagem para vocês. Vocês, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do caso do Mindil, né? Uma coisa bem aleatória que eu vou falar aqui, mas enfim. Muitos reclamaram que as pessoas deram muita notoriedade para esse cara. Gente, se alguém pode... É aquela coisa, as pessoas dão muita notoriedade para ele por falta de cultura do povo. Ignorância, falta de conhecimento. E o único quadro que a gente pode ajudar para que o povo brasileiro, mesmo que seja na internet, mesmo que seja um pouquinho,
mas que a gente pode fazer para, digamos assim, propagar conteúdos mais inteligentes, propagar um pouquinho mais de cultura e conhecimento para as pessoas, é fazendo isso, gente. É falando de assuntos complexos, importantes. E eu não vou conseguir explicar conflitos em 5 minutos, porque senão você vai aprender o negócio de um jeito todo torto, de um jeito todo superficial, de um jeito todo artificial. Você não vai ter um embasamento profundo. Tá? Você não vai conseguir ensinar nenhum conflito de forma decente em 5 minutos. Se você quiser aprender de verdade sobre o mundo, sobre as coisas e as coisas que o cercam, você não vai aprender nada disso em 5 minutos. Você vai ter que sentar, escutar, investir um pouquinho do tempo do seu dia e aprender. Porque você não vai aprender nada disso em 5 minutos. E fazendo isso, compartilhando um pouco do conhecimento, fazendo com que as pessoas discutam assuntos mais sérios, mais importantes, ao invés de um conteúdo fútil que não tem valor nenhum, como o desse mendigo, como de vários outros, a gente também começa a ajudar para que o brasileiro em si ele tenha um pouco mais de cultura, um pouco mais de conhecimento, para que você propague isso. Para que a gente tenha pessoas que deem importância para coisas que prestam, não para essa porra do caso do mendigo. Porque as pessoas dão notoriedade para isso, porque infelizmente as pessoas só dão valor aqui no Brasil para conteúdo fútil, para conteúdo que não agrega em porra nenhuma. Mas quando tem alguém que faz conteúdo decente, que trabalha para construir um conteúdo legal, as pessoas não dão valor. E é por isso que você tem uma população sem conhecimento, que não valoriza o conhecimento, ignorante, sem cultura e que dá valor para bosta, para futilidade, para coisa que não tem que dar. Então, se você não quer ver isso, não estou falando nem em relação a mim, mas qualquer um que faça um conteúdo decente, legal, sabe? Um conteúdo produtivo. É só assim que a gente vai mudar esse quadro, sabe? Só assim, cara. É aquela coisa, vocês têm como mudar isso. Não adianta ficar reclamando que todo mundo do Brasil é burro, não tem cultura, e quando vem alguém que faz um conteúdo produtivo, todo mundo reclama. Ah, eu tenho preguiça, ah, não quero escutar, ah, não quero apoiar. Mano, se não quiser, assim, se não quiser apoiar, não apoia, mas também não reclama quando você tiver uma população de burro no Brasil. Não reclama. Né? Então, enfim, é aquela coisa, cara. As pessoas têm que parar com essa mania. Eu sei que é maçante, às vezes, mas assim, eu não tenho como explicar um conflito histórico, conflitos de 1940 até então, 1920 até então, em 5 minutos, gente. Isso é impossível, não tem como. Eu ainda estou resumindo o máximo que eu posso aqui, porque se eu fosse falar tudo, ia dar 4 horas de podcast. Entende? Podcast geralmente tem 3 horas de duração, 2, 4 horas. Eu tento fazer os meus episódios em 1 hora, um pouco mais de 1 hora, ou 50 ou 30 minutos. Então assim, eu sei que é maçante, mas se você realmente quiser ajudar nessa empreitada aí, e quem sabe, né? Quem sou eu, mas absorver um pouquinho também de informação, eu acho que é uma boa. Porque eu acho que as pessoas têm que parar com essa mania de querer aprender tudo de forma pasteurizada, em 4 minutos, por meio de conteúdos pasteurizados que não vão agregar em muita coisa. Isso não vai fazer o seu senso crítico aumentar, não vai fazer não vai fazer o teu conhecimento aumentar. Você só vai, como o pessoal da internet gosta de dizer, né? Você vai continuar na Matrix, você não vai sair dela não. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. O próximo episódio eu vou fazer um panorama histórico do conflito na Ucrânia, porque o episódio que eu fiz foi mais para dar uma sinalização do contexto atual, né? Enfim, e é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.